Bom, no capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 14, a Bíblia fala sobre a carta à igreja em Laodiceia. Essas 7 cartas do Apocalipse, ela pode ser interpretada de 2 maneiras. A primeira, que eu já falei aqui com vocês há um tempo atrás, é que elas representam um nível espiritual que cada um de nós podemos estar. Ou seja, se fôssemos fazer uma avaliação espiritual de cada um de nós que aqui estamos, nós estaríamos de acordo com o nível espiritual de uma dessas igrejas. Uns iriam dizer: olha, eu estou como os cristãos da igreja de Éfeso. Outros vão dizer o seguinte: olha, nesse momento a minha fé, a minha condição espiritual é como a igreja de Esmirna. Outros: olha, eu me encaixo perfeitamente na condição espiritual da igreja de Laodiceia, por exemplo. Então, a primeira interpretação do significado dessas 7 cartas é que ela representa uma condição espiritual que cada um de nós podemos estar. E a segunda interpretação, que é a que eu quero falar hoje, é que elas também representam um período da igreja. Ou seja, desde a vinda do Senhor Jesus, que foi o início da igreja cristã, até os dias de hoje, se nós dividíssemos em 7 períodos, em 7 épocas, cada época, cada período representaria uma dessas igrejas. E tendo em consideração que nós estamos vivendo hoje todos os sinais evidentes da volta de Jesus, todos os sinais evidentes de que estamos vivendo os últimos dias, isso significa que nós estamos vivendo hoje o período da igreja da Laodiceia, que é a que nós vamos ler hoje. E eu queria que você prestasse atenção para você ver se realmente, ao ler essa carta escrita há milhares de anos atrás, se você não concorda comigo, que é um retrato claro da igreja, da condição espiritual da igreja hoje. E quando eu falo igreja, eu não estou falando da igreja universal, eu estou falando de todas as igrejas, da igreja de Jesus. Amém? Vamos observar, preste atenção, versículo 14. E ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, a característica principal da igreja de Laodiceia é que eles nem eram frios e nem quentes. Ou seja, é aquele tipo de pessoa que ela não é totalmente incrédula, mas não é crente o suficiente, não é uma pessoa convertida o suficiente, ou não é aquela pessoa fervorosa o suficiente como se esperava que fosse. É aquela pessoa que está no meio do caminho, como a água morna, ela nem está fria e nem quente. A água, você sabe, a água fria serve pelas suas particularidades, serve para beber, serve para diversas coisas. A água quente também, para cozinhar e diversas coisas. E a água morna? Você sabe, muitas pessoas, elas se encontram exatamente assim. Ela é aquela pessoa que não pode se dizer: olha, eu não sou incrédulo, mas também não pode se dizer que é aquela pessoa que ela deveria ser. Então, esse é o quadro da igreja nos dias de hoje. Não são tão incrédulos a ponto de dizer que não creem na palavra de Deus, a ponto de dizer que não creem na existência de Deus, mas não são fervorosos o suficiente para dizer que são a mesma igreja que a igreja primitiva, daqueles cristãos que, quando a gente lê o livro de Atos, a gente fica com vergonha. Honestamente, quando eu leio as epístolas, quando eu leio especialmente o livro de Atos dos Apóstolos, e vejo a dedicação dos apóstolos, a vida que eles viviam, o que eles enfrentavam e não negavam a fé, eu me sinto envergonhado com o que eu vejo hoje. Então,
É exatamente esse meio termo que é perigoso, que é o problema da maioria das pessoas. Porque quando se está totalmente incrédulo, a pessoa tem aquela consciência: bom, eu não tenho feito o que devia fazer. Então a pessoa sabe, por exemplo, como aquele testemunho que nós vimos agora, a pessoa está lá no presídio, é um assassino, sabe que não tem nada de Deus, sabe que é uma pessoa perturbada, sabe que é uma pessoa que não está fazendo nada do que de certo deveria fazer. Então a qualquer momento, como você viu no testemunho, a pessoa assiste um programa, ouve uma palavra, se converte de verdade e pronto, é transformada. Mas o problema de Deus não são essas pessoas. O problema de Deus são aquelas que estão dentro da igreja, que acham que já estão salvas porque estão na igreja, que acham que já são de Deus porque não são totalmente incrédulos, mas estão dentro da igreja mornos, estão dentro da igreja frios, não são aquelas pessoas comprometidas, não são aquelas pessoas fervorosas, é aquela pessoa que parece um ator, né? O ator, quando ele chega para trabalhar, ele põe as vestes do personagem, ele até muda o sotaque para um sotaque de acordo com o personagem, ele muda o penteado, ele muda tudo para se enquadrar no perfil do personagem que ele vai interpretar. Quando acaba o expediente do trabalho, ele tira as roupas daquele personagem e vai viver a vida que verdadeiramente ele vive, que ele é. Então, assim tem sido o morno. O morno, ele vem aos domingos, cumpre o seu compromisso, a sua obrigação religiosa, é aquela pessoa que é dizimista, é aquela pessoa que até participa das campanhas, é aquela pessoa que até conhece a Bíblia, de vez em quando até pode falar de Jesus para alguém, mas Deus olha para ela e vê que ela poderia ser muito mais apegada, muito mais fervorosa, que ela poderia ser uma pessoa com uma fé muito mais assumida, aguerrida do que aquilo que verdadeiramente ela tem sido. Então Jesus diz assim para ela, versículo 17: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. São as palavras fortes, sim ou não? Mas é, infelizmente, o estado espiritual que muitas pessoas se encontram. Quando aquela igreja dizia, eu não preciso de mais nada, é como aquela pessoa que diz, não, eu já me converti, eu já mudei, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. É aquela pessoa que acha que já mudou o suficiente, que já fez para Deus o suficiente. Não é aquela pessoa que ela para se perguntar, ou perguntar a Deus, meu Deus, o que eu posso fazer que eu não tenho feito ainda? Não é aquela pessoa que está sempre em busca de desenvolver a sua vida espiritual, que quer se envolver mais com Deus. Não é aquela pessoa que quer fazer algo a mais. Oh meu Deus, o que eu preciso mudar? O que eu ainda não fiz? O que o Senhor quer que eu faça? Está sempre buscando desenvolver. Não, ela chegou naquele ponto e estacionou ali. Entende isso ou não? Não deixou de fazer, mas não faz como deveria ser feito. Você observa aí em 2 Crônicas, no capítulo 25, mas não fecha em Apocalipse não, guarda aí que nós já vamos voltar novamente. Mas em 2 Crônicas, no capítulo 25, você vê no versículo 1 o exemplo de Amazias. Era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jeoadá de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Leia comigo em voz alta. Porém, não com inteireza de coração. Então, olhe para mim, por favor. Amazias, durante 29 anos, fez o que era reto. O que você entende com isso? Ele fazia coisa errada? Ele fez o que era reto. Mas o problema dele não era deixar de fazer, era como ele fazia. Está escrito que ele até fazia o que era certo, mas não fazia com inteireza de coração. Isso é o morno. Vem para a igreja, mas não vem como deveria vir. Faz sacrifícios, mas não faz como deveria fazer.
busca o Espírito Santo, mas não busca como deveria buscar. Eu não gosto às vezes de dar exemplos, porque às vezes tem pessoas que, quando a gente dá exemplo, ela tem a impressão que nós estamos falando para ela, mas entenda, o Espírito Santo, quando ele fala, ele não está falando especificamente para uma ou para outra pessoa, ele está falando para quem? Para a igreja. Mas há pessoas, por exemplo, que na hora da busca, são pessoas que são capazes de ficar o dia inteiro no trabalho, de pé, são pessoas que são capazes de ir para o ginásio e ficar 2 horas ali no ginásio, dando o melhor de si, mas na hora da busca do Espírito Santo, a pessoa senta, ela está buscando, mas busca com uma falta de vontade. Percebe sim ou não? Eu não estou dizendo, por exemplo, aquela pessoa idosa que tem uma dor no joelho, ou que às vezes se sente mais confortável sentado. Por favor, entenda, tenha noção do que eu estou falando, que há casos e casos, mas há pessoas, por exemplo, que elas poderiam se dar muito mais, poderiam buscar muito mais fervorosa, mas busca com um cansaço, busca com uma falta de vigor. Há pessoas que vêm à igreja, mas, por exemplo, estão sempre vindo atrasado, ou sempre quebrando os seus correntes, ou vêm uma vez quando pode, quando não pode, hoje eu estou muito cansado. Você observa, pessoal, se você sair agora na rua, está cheio de gente aqui em Cascais, tem um monte de gente aqui na avenida de bicicleta, todo domingo, acorda 7 da manhã, 6 da manhã, e fica 2, 3 horas andando de bicicleta. E trabalha a semana inteira, mas tem disposição para acordar de manhã e andar de bicicleta. Não estou dizendo que eles estão fazendo errado, mas estou dizendo que eles têm disposição para acordar para uma coisa que eles têm prazer em fazer. E tem gente que às vezes não tem essa disposição para vir buscar o Espírito Santo de manhã. Ela vem, mas não tem a disposição, o compromisso, não tem o amor, que às vezes tem muitas pessoas que faz mais para o desporto, para o seu time de futebol, para seus hobbies, do que muitas pessoas fazem para Deus. Então, quando Deus olha a maneira com que nós fazemos as coisas para Ele, a maneira com que nós buscamos o Espírito Santo, a maneira com que nós vimos a igreja, a maneira com que nós sacrificamos, a maneira com que nós fazemos as coisas, como eu já disse, tudo que nós fazemos para Deus é uma oferta. Então Ele olha a maneira com que nós fazemos, e muitas vezes Ele vê mornidão. Ele não vê frieza, Ele vê o que? Mornidão. E essa mornidão o incomoda, porque imagine você, alguém faz algo para você, por exemplo, você, marido, sua esposa está fazendo almoço para você, e você sente que ela está fazendo, ela não está fazendo de coração, honestamente, até perco a fome. Não é verdade? Não estou dizendo que a minha esposa, por favor, estou dando só um exemplo, é só um exemplo. Você recebe um presente, mas você vê que aquela prenda, aquele presente, era melhor que não fizesse, do que fazer daquele jeito. É por isso que Jesus fala, antes fosse frio ou quente, do que você fazer assim. Entende sim ou não? Deus falou isso para Masias, lá naquele dia em que Jesus chamou as pessoas para fazerem oferta, e ele sentou diante do gasofilácio, observando como as pessoas faziam ofertas. Está escrito que ele observava como as pessoas faziam as ofertas, e foi por isso que chamou a atenção dele quando aquela viúva pegou as suas 2 únicas moedas e ofereceu para ele, porque ele viu mais amor, ele viu mais fé, ele viu mais entrega naquela mulher que estava dando as suas 2 únicas moedinhas, do que aqueles que estavam fazendo mais, mas que não era de coração. Muitos faziam suas ofertas altas, ricos daquela época, para aparecer, para ganhar a atenção das pessoas. Então Jesus estava ali diante do gasofilácio, vendo a maneira com que eles faziam, e os olhos de Deus estão sempre sobre nós, vendo a maneira com que nós fazemos para Ele. E quando essa maneira é morna, então o retorno não acontece.
mas quando essa entrega é verdadeira, então o Espírito Santo vem, a pessoa é avivada, é cheia do Espírito Santo. Amém? Volta lá no Apocalipse, no versículo, nós paramos no versículo 17. Aconselho-te, versículo 18, que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não pareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo, ou em outras traduções diz, eu disciplino a todos quanto amo, pois zeloso e arrepende-te. Então Deus falou duro com eles. Deus disse que eles eram pobres, cegos, nus, até desgraçado, como nós vimos aqui. E aí em seguida Deus diz: eu estou repreendendo e eu estou disciplinando vocês porque eu os amo. Ele faz e ele fala muitas vezes assim, forte, porque ele está querendo salvar a nossa alma. Amém? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ora, quem bate na porta é porque está do lado de fora. Se ele estivesse do lado de dentro, não era necessário bater a porta. E sem que aqueles cristãos percebessem, eles estavam deixando Jesus do lado de fora. E é o que muitas pessoas fazem. Elas deixam Deus do lado de fora dos planos dela, da vida dela. Há uns dias atrás eu estava atendendo uma pessoa, não aqui da nossa igreja, mas da região que nós somos responsáveis, uma pessoa que estava sendo preparada para fazer a obra, para ser um obreiro. E nessa entrevista eu perguntei, o Espírito Santo me tocou para perguntar, eu perguntei a ele, o que eu não tinha perguntado para os outros. E eu disse assim: olha, como é que você se vê daqui a 5, 10 anos? Onde você se vê? O que é que você vê da sua vida daqui a 5, 10 anos? E aí ele começou: olha, eu quero daqui a 5 anos estar com uma empresa aberta, eu quero construir minha família, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo, aquilo. Ficou uns 5 minutos falando dos seus planos para os seus próximos 5 anos. Mas não houve um momento em que ele falou Deus. Ele só disse para mim, eu quero isso, eu quero fazer aquilo, eu quero conquistar aquilo outro. E não houve um espaço para Deus no plano dele. É como se ele tivesse um plano para 5 anos e Deus ficasse aonde? Lá de fora. E eu questionei ele sobre isso. Eu falei: olha, estranho para quem quer fazer a obra de Deus, não ouvir de você que quer ouvir você falar que nesses próximos 5 anos quer ganhar almas, quer servir mais a Deus, quer fazer alguma coisa para Deus. Eu só vi você falar que quer fazer coisas para você, e não aprovei, ainda que tivesse o Espírito Santo, ainda que o pastor dele me disse que era uma pessoa dedicada, mas o Espírito Santo me confirmou que aquela pessoa, ela quer um título, e não servir a Deus, porque quando a pessoa quer servir a Deus, o primeiro, em tudo, ela pensa em Deus. Eu quero me casar com a mulher de Deus para servir a Deus, eu quero ficar rico porque eu quero com os meus dízimos e ofertas sustentar a obra de Deus, eu quero com o meu testemunho ganhar almas. É aquela pessoa que ela coloca Deus em tudo que ela faz. Mas o morno, ele não faz errado, ele não peca, o rapaz não desejou nada que não fosse algo que Deus queria que ele tivesse, mas ele deixa Deus sempre aonde? De fora. É como se Deus não fizesse parte dos seus planos. Percebe isso ou não? Então assim estavam os cristãos da igreja de Laodiceia, e assim tem estado os cristãos da igreja hoje. Hoje eu vejo nitidamente que a igreja cristã hoje é a igreja de Laodiceia, que é aquela pessoa que acha que já fez tudo, que já tem anos de igreja, que já conhece a igreja, que já conhece a palavra e não precisa mudar mais nada. E assim tem deixado Deus o quê? Do lado de fora. Aí para terminar, ele diz: ao que vencer, concederei que sente comigo no meu trono, assim como eu venci
e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então está aí, o Espírito Santo está falando. O Espírito Santo está falando. Ontem, enquanto eu me preparava para a reunião, eu fiz uma oração. E eu falei: meu Deus, o que o Senhor quer que eu fale para aquelas pessoas? Elas não estão lá para me ouvir, estarão lá para ouvir o Senhor. E eu posso pregar inúmeras passagens, mas eu não quero falar o que eu quero. Eu quero que o Senhor me use para falar para essas pessoas. E essa veio a palavra na minha mente. Imediatamente, Deus falou: eu quero mais. Eu quero mais entrega. Eu quero mais temor. Eu quero mais comunhão. Eu quero mais. Eu quero o meu povo como o povo da igreja primitiva. Eu quero fervor. Aonde está a igreja que Jesus disse que seria o sal da terra? Aonde está a igreja que Jesus disse que seria a luz do mundo? Será que nós temos sido a luz do mundo? Será que nós temos sido o sal da terra? Será que temos sido os cristãos que Deus, Ele esperava que nós fôssemos? Podemos ser muito mais, mas se a gente se acomodar, vamos continuar sendo mornos. Pastor, mas seremos salvos? Não sei. Uma coisa é certa: Deus não chamou a gente para ser morno, Deus chamou a gente para sermos quente. Amém? Você quer continuar sendo morno? Ou talvez até frio? Ou você diz assim: não, eu quero hoje que o Espírito Santo me faça ser essa pessoa quente. Eu quero ser esse cristão fervoroso. Eu quero ter essa fé. Eu quero ter essa comunhão, como os cristãos da igreja primitiva. Eles eram lançados na arena para serem devorados pelos leões, caso não negassem a fé. Eles preferiam morrer devorados pelos leões do que negar sua fé. Hoje você vê pessoas negando a fé por causa de um namorado, por causa de uma amizade. Os cristãos da igreja primitiva morriam a fio da espada quando eram proibidos de se reunirem para fazerem os cultos, se reuniam nas casas e se juntavam para buscar Deus. Hoje tem gente que não vem por causa do medo do Covid, mas vai ao mercado, vai ao ginásio, vai em tudo que é lugar, mas na igreja tem medo de pegar Covid. Será que é esse o cristão que nós devemos ser? Será que é esse o tipo de cristão que nós devemos ser? Ou será que Deus não quer ver hoje o que Ele viu nos cristãos do passado? Amém? Fiquem de pé, por favor.